O MGTV começa hoje uma rodada inédita de entrevistas com os principais candidatos ao Senado por Minas Gerais. A sequência das entrevistas foi definida em acordo entre os partidos e a TV Integração. Hoje vamos conhecer as propostas de Aécio Neves. Ele tem 50 anos, nasceu em Belo Horizonte, foi deputado constituinte federal e 2 vezes governador. Tem como suplente na chapa Elmiro Nascimento. Nossa entrevista tem 5 minutos. Boa noite, candidato. Vamos começar um pouco, então, falando das suas propostas. Que interesses de Minas vão ter prioridade no seu governo como senador? Boa noite, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, Fernanda. Agradeço essa oportunidade de falar para tantos mineiros. Na verdade, a minha candidatura ela não é uma candidatura isolada. Ela é parte de um projeto que se inicia há 8 anos atrás em Minas, que fez com que o Estado crescesse muito mais do que a média nacional. Somos hoje o Estado que mais emprega proporcionalmente no Brasil. Temos, segundo o MEC, a melhor educação fundamental do Brasil. Reduzimos os nossos indicadores de criminalidade, indicadores de 10 anos atrás. Temos um conjunto de investimentos em infraestrutura e que nós queremos continuar. Nós queremos que esses avanços continuem ocorrendo em Minas Gerais. Portanto, a minha candidatura ela surge também ao lado da candidatura do governador Anastasia, para que Minas continue nessa rota de crescimento. E, obviamente, no Senado eu poderia dividir em 2 aspectos muito distintos a minha atuação. O primeiro deles é exatamente dar sustentação aos interesses de Minas. É preciso que o senador seja o senador de Minas Gerais, que deva a sua eleição aos mineiros, porque nós temos uma agenda grande de questões de Minas, como os royalties, a aprovação, por exemplo, nos organismos internacionais dos financiamentos para Minas Gerais. E o governador Anastasia já avançou muito nesses entendimentos. Então estarei lá vigilante e atento na defesa de investimentos para Minas Gerais. E, por outro lado, nós temos uma agenda de grandes reformas estruturais, como a política, a reforma tributária, a própria, Fernanda, reforma do Estado brasileiro. Nós precisamos refundar a federação no Brasil, ter municípios e estados com maior vigor. O Brasil caminha para viver hoje quase que no Estado unitário, tamanha força do governo federal, que hoje concentra mais de 70% de tudo que se arrecada no Brasil. Então, essa agenda de interesses de Minas, ao lado do governador Anastasia, e também a agenda das grandes questões nacionais, que eu espero defender ao lado do senador Itamar Franco, são as minhas grandes prioridades. O senhor falou em reforma tributária. Triângulo Mineiro, Minas sofre um pouquinho com a questão da guerra fiscal, principalmente essa região aqui, por causa das divisas com os estados de São Paulo e Goiás, que cobram um imposto menor. Reforma tributária vem para esse apelo, para esse anseio da população? Sem dúvida alguma, ela é absolutamente necessária. E ela só não ocorreu nos últimos anos porque não houve, por parte do governo federal, a vontade política de conduzir essa reforma e outras reformas. Nós aprovamos, eu ainda enquanto governador, num dos meus últimos atos, foi exatamente possibilitar que nós tenhamos aqui uma carga tributária diferenciada, exatamente para enfrentar essa atração, que hoje já não existe de forma tão vigorosa, mas que em outros tempos ocorria muito na região do Triângulo Mineiro. Hoje nós podemos dar o mesmo tratamento tributário de outros estados quando estiver em risco a vinda de uma empresa para cá ou a perda de uma que já esteja aqui. Então já existe na nossa legislação essa possibilidade. E nós diminuímos, Fernando, no meu governo, o ICMS de mais de 200 produtos. Minas hoje é uma economia que cresce de forma muito vigorosa. Hoje nós estamos em Uberlândia. Uberlândia é o melhor exemplo disso. Mais de 40 empresas vieram aqui para Uberlândia. A Zona Franca de Manaus está aqui com seu entreposto. Minas vive um belíssimo momento. O Brasil respeita e admira muito o que foi feito em Minas. E vou te confidenciar uma coisa, Fernanda. Poucos estados brasileiros não vieram aqui, porque mais de 20 estados buscaram aqui, no nosso modelo de gestão, algum exemplo ou alguma iniciativa para que fosse instalada ou implementada nos seus estados. Portanto, nós não temos, acho que, o direito de perder o bonde, como diríamos nós, bons mineiros, e vamos decidir, nós mineiros, aqui dentro das nossas fronteiras, o que é melhor para Minas. E o melhor para Minas, eu tenho absoluta certeza, é continuar com esse projeto vitorioso com o governador Anastasia. Dá para pensar assim, conseguir tudo isso, se por acaso no governo federal ou no estadual não ganha um representante do seu partido? Olha, nós vamos lutar até o final para que ganhem os representantes dos nossos partidos. Mas nós temos que saber também conviver na oposição. Eu sou o melhor exemplo disso. Eu fui governador por 8 anos com o presidente Lula, presidente da República. E não sei se algum outro estado teve uma relação tão saudável quanto a que eu tive com o presidente, porque a nossa relação é republicana. Eu governei Minas Gerais sem qualquer discriminação, Fernando, como vem fazendo o governador Anastasia, a qualquer município.
Por isso nós temos hoje apoio de inúmeros prefeitos do PT e do PMDB que querem o melhor para Minas. A eleição é o momento da disputa. Passada a eleição, nós temos que todos nos dar as mãos e somar os nossos esforços para construir caminhos que melhorem a vida das pessoas. Ninguém pode fazer política com ódio, com raiva. Nós temos que fazer política com generosidade. Passada a eleição, temos que respeitar a vontade da população e juntarmos os nossos esforços para poder caminharmos na direção que as pessoas querem. O senhor, quando deputado foi presidente da Câmara, vai tentar a presidência do Senado também? Olha, isso é uma contingência. Eu não sei se o meu grupo político terá a maioria no Senado. Mas independente de ser o presidente ou não, eu acho que eu posso dar uma contribuição com a minha experiência, Fernanda, de governador, com a minha experiência de 16 anos de parlamentar. Eu tenho uma grande disposição para o parlamento e acho que alguns dos principais gargalos ao crescimento mais vigoroso do Brasil está exatamente nas reformas que não foram feitas até aqui. Eu vou lutar muito para honrar o voto que eu merecer de cada um dos mineiros. O senhor tem 30 segundos para terminar agora, um recadinho para os eleitores daqui. Olha, eu estou muito feliz com o que eu tenho visto em Minas Gerais. Eu tenho tido um privilégio enorme, Fernanda, que é o reconhecimento. Por onde eu ando, eu vejo um abraço de confiança, um sorriso sincero das pessoas que viram o esforço que nós fizemos ao longo desses 8 anos. Portanto, o que eu prefiro é que isso continue com a Anastasia pelos próximos anos. Obrigada, candidato. E amanhã continuamos nossa rodada de entrevistas com o candidato Itamar Franco, também da coligação Somos Minas Gerais. E ainda nesta edição